Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta, sou o pastor Van, e quero mais uma vez compartilhar com você, ou dar continuidade a este alimento que eu chamo de ceia, o alimento do Espírito, a palavra de Deus. Nós vamos ceiar agora. O estudo ontem foi uma bênção, o comentário foi muito abençoado, o povo está se alimentando, está se libertando. Eu não estou aqui para confrontar o sistema, eu estou aqui para mostrar o meu pensamento, o lado como eu penso, como é que a graça está me ensinando, como é que eu posso ajudar aquelas pessoas, os irmãos, as irmãs, uma parte da igreja que não tem mais confiança no sistema religioso, que sente que algo está errado no sistema religioso. Então, espero que Deus me use, o Espírito de Cristo que está em mim, que está em você, me use para que possamos juntos crescer na graça, no conhecimento e sermos libertos totalmente, completamente, do engano da religião, ok? Então, meu nome, eu sou o pastor Van, mais uma vez, e lhe peço, em primeiro lugar, ore pelo seu amigo, por esse que vos fala, e em seguida você compartilha, aperta o sininho lá, quando você se inscrever, aperta o sininho, aparece um sininho, você aperta um sininho que você está semeando e está ajudando na divulgação deste pão vivo que é o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus que alimenta o Espírito. Amém? Então, vamos comigo, vamos dar continuidade a esse estudo, que o tema é fortíssimo, o tema é, olha só o tema, Jesus tirou o meu pecado. Jesus tirou o teu pecado. Não há pecado naquele a qual Jesus escolheu, Jesus chamou. Ok? Então vamos ver isso. Eu acredito que desde ontem, com o estudo de ontem, já deu para você ter uma ideia. Você já está descansando mais, certo? A religião evangélica, ela insiste, ela aponta o seu pecado. Olhe só, a religião evangélica aponta o seu pecado. Cristo Jesus, Deus, não se lembra mais dos seus pecados. Não é uma contradição, não é uma inversão, é grande aqui. A religião que era para lhe ajudar, para mostrar a verdade, não. Ela esconde a verdade e aponta o seu pecado. Deus não. Deus, ele fez o sacrifício para dizer a você, dos seus pecados, eu não me lembro mais. Mas a religião lembra, ok? Deus não. Então, vamos lá? Vamos nos alimentar? Vamos ceiar? Vem comigo. João capítulo 1, versículo 29. Pastor, por que João capítulo 1, versículo 29? Para você decorar e ver esta expressão aqui, ó. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que tira o pecado do mundo. Antes da cruz, bem sucinto agora, antes da cruz, Jesus foi para a cruz, derramou sangue. Para quê? Para nos purificar e apagar, anular, aniquilar os nossos pecados. Antes da cruz, João dizia, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Depois da cruz, foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, pecado é hamartia. Hamartia, uma desobediência à lei de Deus. Desobedecer os mandamentos era desobedecer a Deus, a uma ordenança de Deus. Mundo aqui é o mundo, é pessoa, a humanidade, certo? É a pessoa, mundo pessoa, o mundo humanidade, ok? Não é o mundo cosmo, o mundo físico, mas o mundo pessoa. Deus, João 3,16, diz que Deus amou a pessoa, amou o mundo, que deu a Jesus Cristo.
que ofereceu, né, seu filho em resgate de muitos, não de todos, de muitos. Amém? Então, mundo, pessoa. Pecado, hamartia. Agora, eu fiquei de trazer para você o significado de tira, né? É o Cordeiro de Deus que tira, o verbo tirar, Bom, eu poderia aqui até dar uma olhada no português, né? E dizer aqui que o verbo tirar é um adjunto, é um provérbio, é objeto direto, é um verbo transitivo, direto, indireto, né? Não. Você ia chegar a uma conclusão, que o verbo tirar aqui vem do grego airo. E, pastor, o que significa airo? Então, o verbo, vamos ver agora aqui, olha. O Cordeiro de Deus que tira. Então, o que o grego, o termo grego tira, o que ele diz na sua língua, no grego, no original? O que ele diz? Tira. Então, o verbo tirar, que vem do grego airo, significa, agora olhe, preste atenção aqui, olha o que Jesus fez no Calvário, na cruz, olha o que por isso que João aqui, irmão, ele foi categórico. João aqui foi o profeta 100% de acerto. Por isso que Jesus disse, João foi o último profeta da lei, e foi mesmo, olha o que ele profetizou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele disse, ele é Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira. Quando ele disse tira, ele falou uma palavra grega chamada airo. Airo significa, presta atenção, se liga aí agora, não conversa. Airo, tira, para nós, significa remover. Ora, nós que temos um pouquinho de conhecimento, de cultura, de estudo, sabemos ler e escrever, passamos no colegial, passamos, né, nos melhores professores da nossa escola, aprendemos, né, um pouquinho o português, sabemos que remover, né, no sentido literal aqui e espiritual para Jesus, remover, por exemplo, se uma parede, um exemplo, se uma parede foi pintada de preto, uma partezinha toda branca e tem uma manchinha preta, o dono da casa diz assim para o pintor, meu filho, remova aquela manchinha, aquela pintinha preta que ficou ali, e ele vai lá e pega um dissolvente com a lixa, ele sabe fazer, e lixa bem direitinho, removeu e deu outra mão de branco, né, da cor branca. Aí eu lhe pergunto, foi removido aquela manchinha preta? Sim. Você sabe aonde foi? Não. Talvez com o tempo nem o pintor mesmo consiga descobrir aonde foi que estava manchado aquela pintinha preta, aquela mancha preta, aquela tinta preta. Por quê? Porque ele removeu. Isso Jesus fez com o teu pecado, que tira. A primeira palavra que aparece é remover. Remover. Tirar, ok? Aparece também levar. Eis o Cordeiro de Deus que remove ou leva o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que leva embora. Olha só. Remove, leva embora. Destruir. Aparece também o verbo tirar, também é destruir. Destruir. Aparece também outra palavra chamada tirar. E também é remover o pecado. Entendeu agora? Por que nós não temos pecado? A Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que foi batizada com o Espírito Santo, não tem pecado, porque o Cordeiro removeu o pecado. Pergunta, mas pergunta mesmo, tenha coragem, pergunte lá para o seu pastor na escolinha dominical. E diga assim, meu pastor, com muito respeito, muita consideração que eu tenho ao Senhor, o pastor Van, no YouTube, disse que nós não temos pecado. Por quê? Aí ele vai perguntar, mas por quê? O que é que ele disse?
Ele usou o texto de João capítulo 1, versículo 29, e diz que no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz que mundo é pessoa, e ele diz que pecado é hamartia, do grego, e ele diz que tira uma palavra que vem do grego, que quer dizer airo, que quer dizer remover, levar embora. Jesus levou embora meu pecado e não traz mais não, viu? Ele não devolve mais não. Ele levou com ele mesmo para a cruz. Destruir, tirar e remover o meu pecado. Isto é verdade, pastor? Escuta o que ele vai te dizer. Escuta. Senão, você pergunta à sua pastora. Pastora, minha líder espiritual, minha guia espiritual. O pastor Van disse que Jesus tirou, arrancou, né? Jesus levou os nossos pecados. Isto é verdade, pastora? O que aquele pastor Van está pregando, está dizendo no YouTube, isto é verdade? Mas você ainda continua a assistir ele? Estou assistindo. E diga para ela, olhe, na verdade, eu estou sendo liberta do sistema religioso. E dê glória a Jesus. Mas pergunte ao seu pastor, seu guia espiritual, que o meu guia é Cristo. E pergunte à sua pastora, né, porque ela quer que seja a sua tutora, a sua guia espiritual, para tomar conta de você, para lhe abençoar em oração, né, para você ser uma bênção, né, amém? Então, vamos continuar aqui. Então, o Cordeiro de Deus que tira, arranca, remove, leva embora, destrói, remover o pecado. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi para a cruz para fazer isto. Com uma das finalidades dele era remover o meu pecado, o seu pecado. Olha, vá até o fim, porque hoje eu não vou dispensar nenhum texto que está escrito aqui na minha programação, porque todos eles são de grande valia para o teu entendimento espiritual, para você crescer, para você se libertar desse sistema opressor religioso. Amém? Então vamos lá. Então, remover, tirar, né, vem do grego airo. E airo é remover, levar embora. Não se preocupe não, que Jesus não vai devolver o seu pecado. Ele levou de uma vez para sempre. Você vai ver isso aqui. Agora, vá até o final. Ontem eu gostei. Ontem, a audiência ontem, né, muitos crentes, né, aderindo a este canal, se inscrevendo e assistindo até o final. Glória a Jesus por isso. Isto é bom, porque a gente percebe que o povo está com sede de justiça, sede da palavra, sede de uma libertação religiosa. E isto vai acontecer na tua vida, assim como aconteceu na minha vida. Amém? Glória a Jesus. Então, Jesus removeu. Primeira coisa, Jesus foi para o Calvário, para a cruz, derramou seu sangue para destruir, para levar embora, remover, arrancar o meu pecado e o teu pecado. Ok? João, agora olha só o que diz lá no Evangelho de João, 1 João, capítulo de número 3, 1 João, capítulo 3 e o versículo, olha o que é que diz João, olha só, 1 João 3,5, vocês sabem que ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, se manifestou para tirar alguns pecados, ou para amenizar os teus pecados, para esconder os teus pecados. Não. Diga também à sua pastora, ele usou 1 João capítulo 3, versículo 5, e foi. E o que ele disse? Ele disse não, quem disse foi, quem está dizendo é as Escrituras, quem escreveu foi João, no capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 5, o que é que está escrito lá? Vocês sabem que ele, Jesus, o Filho de Deus,
o Cordeiro se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, em Jesus, não há pecado. Eu pergunto a você, ele se manifestou para tirar. Tirou ou não tirou os nossos pecados? Os meus, minha consciência, livre de que ele tirou, de que o sacrifício dele, o sangue dele me purificou de todos os meus pecados. E os teus? Você tem essa certeza? Creia no que está escrito. Ele se manifestou para tirar. Se manifestou para tirar e tirou na cruz, ok? Remover os pecados. Então, se ele tirou, a minha dívida, olha só a consciência do crente salvo. Isso é salvação. Isto é plano de salvação, certo? Isto é bênção. A minha dívida para com Deus foi paga. Sim ou não? Jesus pagou a minha dívida. Eu tinha uma dívida grande, impagável, certo? Para com Deus. Mas alguém quis morrer no meu lugar. Por quê? Só Deus sabe por que ele morreu no meu lugar e no teu lugar. Só Deus sabe se ele quiser nos revelar um dia. Mas ele veio para morrer pelos meus pecados, aniquilar, pagar os meus pecados, ok? Então a minha dívida para com Deus foi salva, foi paga. E está aqui, 1 João 3, 5. Agora, entre tantos os benefícios que foi feito na cruz, quando Jesus foi para a cruz e derramou seu sangue, entre tantos os benefícios que ele fez, o sacrifício de Jesus foi só uma vez e para sempre. Então, esses sacrifícios, esse sacrifício de Cristo, essa morte de Jesus, o derramamento de sangue, certo? Foi de uma vez, só foi feito uma vez e feito para sempre. Agora, foi feito para, além de perdoar, além de apagar, além de tirar, além de remover, certo? Os meus pecados, está escrito aí. O que aconteceu mais? Jesus, além de mover os meus pecados, Jesus me justificou. Jesus te justificou. Ou seja, Jesus removeu o pecado da sua igreja, não é do templo não, viu? Não confunda a parede com o templo. Quando o teu pastor, amanhã tem culto na igreja, ele apontando para o templo. Tem que mudar isso aí. Lá é templo, certo? Lá é parede, é tijolo, aquilo ali vai, com o tempo vai desabar. Nós somos a igreja, eu, você que está me ouvindo, né? Nós somos a igreja. Então, além de Jesus apagar, aniquilar os meus pecados, ele justificou a sua igreja diante de Deus, ou seja, nós somos justificados diante de Deus. E isto aqui, esta palavra justificação, é muito importante para mim e para você. Nós vamos aprender. Agora, você não pode desistir agora. Você tem que ir até o finalzinho para a gente aprender. Você já viu que Jesus tirou o pecado? Tirou ou não tirou agora? Tirou, pastor, tirou. Reconheço, tirou. Na sua escolinha dominical ensinava isso? Mais ou menos. Era meia sola. Tirou, mas eu ainda precisava fazer meus sacrifícios, né? Meu jejum, eu ainda precisava tomar um banho na água, eu ainda precisava comer um pedacinho de pão, tomar um suquinho de ovo, né? E agora? Agora não, pastor. Agora eu tenho que, pela fé, você vai ver isso aqui, que Jesus se manifestou, quem pagou o preço foi ele, quem derramou o sangue foi ele, quem morreu foi ele, quem ressuscitou foi ele, e pelos meus pecados. Glória a Jesus. Amém? Você está aprendendo. Vai aprender, isso é graça, revelação da graça, ok? Então, além de perdoar os nossos pecados, de tirar, perdoar é tirar, arrancar, aniquilar. Você não tem pecado. A amartia não existe em você. A condenação, a culpa, a lei não pode mais lhe culpar. Ele apagou a lei, certo? Ele venceu a lei, ele venceu o diabo. Ok? Então,
Ele venceu a morte, não há mais morte para o crente. Aqui uma passagem, fecha os olhinhos aqui e você recebe um corpo incorrupto. Tem um vídeo, tem um estudo meu muito bom sobre isso, em 2 Coríntios capítulo 5, amém? Então, ele nos justificou diante de Deus, ou seja, na cruz, Jesus perdoou e nos justificou. Agora, vamos devagar, versículo por versículo, texto por texto, embora que a gente faça aqui primeira, segunda, terceira parte, mas eu quero que você aprenda. Eu quero que você seja liberta desse sistema, cadeias religiosas, sistema religioso, cadeia religiosa. Você tem que sair dessa posição de preso e ser livre, ser liberto em Cristo Jesus. João 8,36. Amém? Então, eu e você, nós estamos numa posição agora de justificados diante de Deus. Vamos ler aqui. Depois eu vou explicar para você o que é. Primeiro você vai ver que vai aparecer esta palavrinha aqui. Justificado, nos justificou, né? Somos justos diante de Deus e tal. Vamos ver Atos 13. Olha só. Atos. Vamos, não, sem pressa, sem correr. Vamos aprender aqui, Atos 13, versículo 13, Atos, capítulo 13, versículo 37, olha só, do 37 ao 39, que diz, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Está falando do corpo de Cristo, de Jesus. 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Perdoou, aniquilou, certo? Apagou os nossos pecados. 39. Por meio dele, de Cristo, do sacrifício dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Olha que benção. Por meio dele, de Jesus, e do seu sacrifício, do sacrifício de Jesus, não do seu, do teu jejum, né? Não, nada disso. Subir monte, não foi esse, não é isso que o texto está dizendo. É por meio dele, de Jesus. Todo aquele que crê, é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei, ou seja, pelos sacrifícios. Não podiam ser justificados pelos sacrifícios, pela lei e pelo sacrifício de Moisés. Não podiam, ok? Então, aparece a palavrinha aqui, ó, justificados. Daqui a pouco você vai ver o que essa palavrinha no grego representa ou representou na cruz do Calvário e representa na minha e na tua vida e nos salvos em Cristo, naqueles a qual o pecado foi tirado, ok? Justificado. Agora, Romanos, você precisa ter paciência e eu preciso ler, certo? Esses textos para você. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Do 21 ao 30. Olha o que é que diz Romanos 3, 21 ao 30. O 21 diz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Olha só, da qual testemunha a lei e os profetas. 22. Justiça de Deus mediante as minhas obras. Mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção. Não há distinção. Nem grego, nem bárbaro, nem brasileiro, nem japonês, nem americano, nem africano. Não há distinção. Se Jesus derramou a graça, ele vai crer. Essa justiça agora é pela fé, não é mais por seu mérito homem, pelas suas obras, obras da lei de Moisés, sacrifícios da lei. Agora é pela fé. Entenda isso. 23. Pois todos
todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estavam. Paulo está usando o verbo passado, porque ele está usando lá, se referindo aqui a quando Adão pecou, certo? 24. Sendo justificados gratuitamente, olha só, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. Pela fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha só, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, mediante a tua fé. E pelo seu sangue, o sangue de Jesus. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pelo batismo. Sustentamos que o homem é justificado pela a participação no pãozinho, do pãozinho de pão, um pedacinho de pão, e no suquinho de uva. Não. Sustentamos que o homem é justificado e quanto mais dá o dízimo, quanto maior seu dízimo e maior a justificação. Também não. Justificamos que o homem é justificado pela sua consagração no monte e pela quantidade de jejum que ele faz. Não. Então vamos ler de novo para a gente aprender. Pois isso você tem que aprender, você tem que pedir à sua pastora, tem que pedir ao seu pastor, me ensine aí, né, as doutrinas da graça. Ele vai dizer, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, nós. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, ok? Então, esta palavra aqui é justificados perante Deus. Justificado perante Deus. Nós fomos na cruz do Calvário pelo derramamento de sangue. Agora, outro versículo aqui, Gálatas capítulo 2, olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 16 ao 21. Vamos lá. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, vírgula, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado, ok? Então, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, pelas ordenanças, pelas práticas, né? Pelas obras do homem, mas seremos justificados ou somos justificados pela fé em Cristo Jesus. 17. Se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ok? Até o 21. Olha só o 21. Olha o 21. Não anulo a graça de Deus,
Pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, morreu em vão. Se a justiça vem pelas minhas obras, pela lei de Moisés, faça isso, deixe isso, coma isso, beba isso, mergulhe nisso aqui, né, pratique isso. A justiça é pela fé em Jesus Cristo. Não anule a graça de Cristo, a cruz de Cristo. Querendo ser salvo, querendo ser bonzinho, querendo a justificação, querendo entrar no reino de Deus, por seus méritos, você nunca vai chegar. Não anule. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Para esses que pensam que praticando isso, as obras de Moisés, né, estão sendo justificados diante de Deus. Não estão. Estão anulando a cruz de Cristo. Romanos capítulo 5, olha só, vá aguardando isso aí, anotando. Romanos capítulo de número 5, Romanos capítulo de número 5, do versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, olha só, essa palavra eu vou mostrar, você vai saber o que é justificados, ok? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Aí ele vem até o versículo de número 9. Vamos para 9. Como agora, vamos pular aqui para a gente ganhar um tempinho. Como agora, depois você lê do 1 até o 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, olha só. Observação, chamando a sua atenção. Como agora fomos justificados pelo batismo nas águas? Não, claro que não. Fomos justificados porque participamos da santa ceia do Senhor? Também não. Fomos justificados porque o pastor santo colocou a mão na cabeça e disse, seja justo? Também não. Fomos justificados porque o pastor me deu aquele envelope desse tamanho, deixa eu ver se dá aqui na câmera, desse tamanho, e disse assim, coloque agora aqui a sua fé, uma oração, R$100, 2 orações, 500, 3 orações, 1.000 e 5 orações pela família toda, R$5.000. Aí você será justificado. Piorou. Fomos justificados porque subimos o monte e procuramos outro monte, outro monte, outro monte, e fizemos vigílias, e fizemos consagrações de jejum em jejum. Também não. Agora vamos ler para você aprender. Alô? Alô? Religioso? Alô, você que na escolinha dominical aprendeu a se sacrificar, pagar o preço e se cansou? Agora pare e descanse aqui, ó. Romanos 5:9. Agora, como agora fomos justificados por seu sangue, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo pelo seu sangue. Fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, de Cristo Jesus. Essa ira era que estava prestes, não é uma ira que está vindo aí não, viu? Como ensina a religião evangélica, né? A destruição do cosmos, a destruição da terra, né? Planeta batendo com planeta, né? Não, aqui é a ira de Deus sobre os judeus. Estava prestes, Paulo já estava anunciando aqui, eles já estavam aqui, bem pertinho aqui, do ano 70 aqui, começou, né, o princípio das dores, eles já estavam tendo ali uns ruídos de princípio de dores, e foi apertando no ano 66, leia a história, leia Flávio José, um pouquinho de Flávio José, você vai ter uma noção disso, um pouquinho de história, né, e a grande tribulação mesmo ali, foi no ano 70, quando Jesus veio em juízo para
manifestar sua ira sobre os judeus. E eu repito, mais de 1 milhão de judeus morreram, ok? Entre Jerusalém e ali próximo ao Templo de Jerusalém, ok? Então, somos justificados pelo seu sangue. Aprenda isso. Diga à sua pastora, pastora, eu não sou justificado pelos meus méritos, não. Eu estou anulando a cruz de Cristo. Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 9, diz que eu sou justificada ou justificada pelo sangue de Jesus. Pastora, pelo amor de Deus. Estou aprendendo errado. Eu aprendi errado. Eu ensinei errado. Justificado pelo seu sangue. Sangue. Ok? 5:9. Agora, olha o que diz Gálatas. Você precisa desses versículos, desses textos. Para quê? Para que você tenha base. Para quando o religioso lhe perguntar, dizer, não, irmã, você precisa se consagrar, você precisa jejuar 2, 3 dias, você precisa se batizar, você precisa participar do pãozinho, do suquinho de uva, daquela santa ceia. Eu fui justificada, irmã. Eu fui justificado, irmão. Como? Pelo sangue de Jesus. Aonde? Romanos 5:9. Vamos para Gálatas. Vamos para Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo 3 e o versículo 6. Eita, Gálatas é uma benção. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. A fé. 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são os filhos de Abraão. Os que são da fé. Diga, repita na escolinha dominical. Pastor, pastora. Os que são da fé, esses são justificados, são os filhos de Abraão. Ok. 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé, os gentios, eu e você, anunciou primeiro as obras novas, as boas novas, ou Evangelho de Jesus Cristo, anunciou as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Tem mais, o 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Quem disse isso foi Paulo. Pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem pratica estas coisas, por elas viverá. 13. Cristo nos redimiu, nos comprou, nos tirou, nos arrebatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, lá no madeiro, o Cordeiro de Deus que tirou, que redimiu, lá no madeiro, se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também a nós, gentios. Gentios. Tem um estudo muito bom aí. Você é gentio ou judeu? Chegasse a nós, os gentios, as bênçãos de Abraão, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmão, vem para cá que eu vou orar por você. Eu vou orar para você receber o Espírito Santo. Oração forte para receber o Espírito Santo, né? Um jejum forte para receber o Espírito Santo. Sexta-feira forte para receber o Espírito Santo. Isto é pregação enganosa. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé.
Você vai ver como é que se recebe o Espírito Santo. Mediante a fé. Atos 19, olha como é que se recebe o Espírito Santo. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. E o versículo de número... Vamos, versículo 1 e o 2. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Alguns discípulos, que esses discípulos, eles eram religiosos. Religiosos, como os dias de hoje. Porque eles só creram uma coisa, né? Eles só aceitaram uma coisa. Eles não tiveram ainda a revelação da outra. Eles eram da lei, os religiosos da lei, como hoje, né? Como hoje. Participe das reuniões, faça isso, faça aquilo, beba isso, coma isso, não pratique isso, né? São religiosos, né? Eles não conheciam a graça, como eu também não conhecia. Eles não conheciam a graça de Cristo. Então, Paulo chegou a essa e ali encontrou alguns discípulos religiosos. Eram os discípulos de João. Olha o que é que Paulo diz a eles. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando jejuaram? Vocês receberam o Espírito Santo quando se batizaram nas águas? Vocês receberam o Espírito Santo quando participaram do copinho de suco, uma tacinha de suco, um pedacinho de pão? Vocês receberam o Espírito Santo quando guardou o sábado? Vocês receberam o Espírito Santo quando fizeram campanha para quem dá o maior dízimo? Vocês receberam o Espírito Santo quando foram ao monte? É isso que Paulo está dizendo? Não. Vamos ver de novo. E lhes perguntou, agora com os olhos da fé, aquele óculos, binóculos da graça. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Opa! Mudou todo o patamar religioso. Eles responderam, os religiosos, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles não sabiam que existe. Eles não sabem, os religiosos de hoje, não sabem que existe uma graça. De que essa graça isenta você de qualquer prática religiosa, de qualquer prática, ordenança da lei de Moisés, ok? Ela isenta, ela exclui você. Por quê? Porque o nosso pecado já foi arrancado. E nós já somos os salvos, os crentes, nós já somos justificados diante de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O nosso batismo, o batismo do salvo, não foi em águas, não foi no batismo de água, mas foi no batismo da cruz. Romanos capítulo 6, do 1 ao 6. Leia lá que você vai ver que aquele batismo não é de água, não há respingo de água, é o batismo da morte. Você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo em uma nova criatura. Recebeste o Espírito Santo quando creram. Agora, olha aqui, olha só para cá. O que é que diz Efésios, capítulo de número 1. E o versículo é de número 3. Olha como é que se recebe o Espírito Santo. Nele, quando vocês ouviram em Cristo, nele em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no Evangelho de Cristo, nas Escrituras reveladas pela graça, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você, olha só, quando você desceu as águas de João Batista, quando você participou da ceia, comeu aquele pedacinho de pão, e quando tomou aquela tacinha de suco, né, ou de vinho, né, que seria bom se ele fosse vinho, ou aquele suquinho de uva, ou quando você fez aquele jejum de uma semana, de 7 dias sem parar, você recebeu o Espírito Santo. Não é assim que Paulo... Já 2 textos que você está lendo aqui. Olha o que é que Paulo disse. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, é esta que eu vos falo,
O evangelho que os salvou, que os santificou, que os purificou, que apagou, que anulou, que removeu o seu pecado. Aí sim, você recebeu e creu neste evangelho, no evangelho de Cristo, no evangelho que Paulo pregava aos gentios, a nós. Paulo era doutor, Paulo era teólogo, Paulo apóstolo dos gentios. Este evangelho que Paulo pregava, o evangelho da libertação, o evangelho da ressurreição espiritual, o evangelho da cura espiritual, o evangelho da libertação, o evangelho que remove os nossos pecados e deles, diz Deus, não se lembra mais. Então é este evangelho, quando você ouviu e creu nesta palavra bendita e abençoada, o evangelho que salvou você, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Bendito seja o nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Está sendo edificado? Tá bom o estudo? Eu vou ter que parar aqui. Deixar um pouquinho para amanhã, ok? Vamos dividindo ele devagarinho, ok? Jesus tirou o meu e o teu pecado. Você não deve nada ao diabo, não deve nada ao homem e nem a Deus, porque Deus recebeu o sacrifício do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tirou. Vamos botar lá. Você vai pregar isto aqui, né, na sua denominação, dentro do seu templo, nas reuniões. É João capítulo 1, versículo 29, né? Olha aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, que tirou o teu pecado, que tirou o pecado da igreja. A igreja não tem pecado. A igreja é limpa, é santa. A igreja foi lavada, foi remida, purificada, adornada, preparada, né? Dotada pelo Espírito Santo, guardada pelo seu Senhor, né? E é a morada do Espírito Santo. Enquanto estamos aqui, porque depois daqui, meu irmão, partiu, está face a face com o Rei, com o Senhor, com o Dono, com o Poderoso, com o Criador, com o Eterno, com o Salvador, com este aqui, olha, com este Cordeiro, você vai vê-lo face a face, com os olhos espirituais. É nesses dias, amém? Estamos passando aqui apenas uma temporada. A nossa validade, nós temos um tempo de validade. Este tabernáculo, este barraco, esta casa aqui, ela tem um tempo de validade. E nós vamos receber de Deus um edifício, certo? Uma mansão, ou seja, uma morada, um corpo glorioso, incorruptível. E estaremos para sempre com ele no reino eterno de Cristo Jesus. Jesus tirou, você viu lá, paramos lá, como se recebe o Espírito Santo. Então, pastor, e o que você anunciou, não falou sobre justificação? Amanhã. Eita, amanhã, ó, dá um like aí, aperte o sininho. Se inscreva, aperte o sininho agora, amanhã, 15 para as 7. Se hoje foi bom, imagine amanhã, 15 para as 7. Amém? Estou esperando você amanhã para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e continue te abençoando grandemente, suprindo todas as tuas necessidades espirituais e aqui nesta terra enquanto você viver para a glória do nome dele. Amém? E até amanhã, assim Deus querendo.